E como você está falando aqui de GovBR, sim, tudo que é algo que está conectado a praticamente todos os segmentos, vai ter uma amplitude de possibilidades de desenvolvimentos atrelados, né? Exato. Que você tem algum case assim, você imagina em algum setor específico, cara, que possa ser interessante que soltar no ar, assim, não sei se, obviamente, não sei se tem algo na esteira para ser desenvolvido, mas quando a gente está falando de dados e também como você também atua numa empresa, né, sócio da Voice Data também, como é que você vê, por exemplo, alguns casos habilitadores em diferentes setores da economia com essa camada, cara? Boa. Dentro da Voice Data, uma coisa que a gente tem discutido bastante, né, com alguns parceiros do mercado, é sobre fazer o que o governo, né, o regulador tem feito no Open Finance, só que em outras camadas da economia, né? Hoje a gente tem algumas discussões pontuais, né? E aí eu digo Brasil, no sentido de abertura de dados de delivery, de fraude, né? Que o próprio Banco Central ali capitaneou com a Resolução 5, se não me engano. A gente tem várias discussões sobre isso, mas uma coisa que eu acho que falta ainda, e aí é um ponto que você tocou, é caso de uso. Né? Você provar para os players envolvidos que vale a pena você investir naquilo, né? Sim. E dentro da Voice, por exemplo, a gente está tentando resolver um problema que é o Golf.br, por exemplo, ele é um orquestrador de dados públicos, né? De dados pessoais ali das pessoas à medida que ela evolui ali dentro da plataforma. Cara, hoje o Brasil ele já tem um pensamento de Open Data. A gente tem vários dados públicos disponíveis. Só que a grande dificuldade de uma empresa utilizar esses dados é que muitos desses dados têm baixa qualidade, têm baixa padronização. Ou seja, você puxa uma API do IBGE, vem de um jeito, você puxa uma API de outro órgão, vem de outro. Então, uma qualidade de dados muito ruim ainda, né, do ponto de vista de usabilidade, ali, de criação de negócios. E a gente tem um problema também de interoperabilidade, né? LGPD também entra também como um aspecto que complica? É que esses já são dados públicos. Ah, não, dados públicos, na verdade. Dados públicos. Na verdade. LGPD entraria mais em dados pessoais. É verdade. Só que aí, qual que é o nosso pensamento que a gente está trabalhando na Voice, né? Que eu acho que ao longo desse ano de 2026 a gente vai lançar alguns produtos e até parcerias relacionadas a isso, né? A gente tem uma parceria que está em desenvolvimento, eu ainda não posso abrir aqui o nome, mas a gente tem uma parceria em desenvolvimento que é quando a gente olha para todas as implementações de compartilhamento de dados, né? Então Open Finance, Open Banking, a primeira fase ela é sempre a habilitadora ali para a instituição entrar dentro do ecossistema, que é a padronização de dados públicos. Sim. Então, por exemplo, no caso do México, do Brasil, de UK, eles pegaram os dados de ATMs, né? Fase 1, a fase 1. É a fase 1, pegaram aqueles dados e começaram a testar, chamada de API, né? A gente considera que isso vai acontecer em outros setores da economia. Sim. Então, o próprio delivery vai ter uma fase 1, que é a fase de dados públicos, que é onde primeiro, você faz com que a instituição aprenda a chamar uma API, a construir aquele ecossistema. Segundo, você faz com que a instituição ela se adeque àquele processo. E terceiro, você começa a padronizar a qualidade daqueles dados que já existem, né? Ao invés de você criar outros e mexer com dados sensíveis, que aí entra regulações como a LGPD, né? Então, um caso de uso que a gente tem trabalhado bastante, né, é relacionado, são dois, né, casos de uso. Primeiro, dados agrícolas, né? Sim. Então, quando um banco vai conceder um crédito e etc., os dados ainda estão muito pulverizados, né? Então, a gente tem trabalhado para padronizar esses dados e tornar mais fácil ali a fase 1 bancária de concessão de crédito agrícola, né? A gente tem alguns casos já no Brasil, né? Várias fintechs que organizaram essa salada aí. Que conseguiram organizar isso, mas que não tornaram isso um data product, né? Um produto final ali para o mercado, né? E o segundo são os dados logísticos, né? O Brasil hoje, quando você olha até para os fundos imobiliários de logística, é algo que tem crescido muito, ou seja, é uma demanda cada vez maior, né? E aqui eu acho que é fato, né? A gente tem um problema logístico muito grande no país, né? Então, hoje, esses dados públicos já existentes também estão muito concentrados em alguns poucos players, né? E estão poucos padronizados. Então, a gente acredita que uma maneira de
de impulsionar a usabilidade desses dados e fazer com que as empresas possam criar mais produtos sobre esses dados, é criando a fase 1 sobre essa camada também, né? Criando essa fase 1 de padronização sobre dados logísticos, né? E aí aqui a gente pode ir para outros vários casos de uso possíveis no Brasil, né? E aí, Bruno, eu acho que um outro caso de uso que eu tenho visto bastante sobre Open Data, né? Fora do Brasil, é o caso de UK, por exemplo, que está abrindo agora para uma realidade mais Smart Data. Smart Data, sim. Né? E por onde eles estão começando? Eles estão começando por dados de real estate, né? Então, dados imobiliários. A primeira camada é justamente os dados públicos, então eles estão pegando lotes, por exemplo, que já tem preços públicos na internet, padronizando isso numa única infraestrutura, para que os bancos possam chamar também essa API e utilizar em ofertas, em considerações de modelo de crédito imobiliário e tudo mais. E a gente tem o caso da Austrália, por exemplo, que lá nasce meio que o conceito de Customer Data Right, né, de você criar uma infraestrutura pública digital de compartilhamento de dados, mas focado em você aumentar o direito sobre o dado do consumidor, né? Então você dá mais autonomia ali para o consumidor. E aí lá eles estão ainda trabalhando bem, ainda bem inicial na fase de banking, né? Na fase de dados E olha bancários. que tá um tempo rodando, né, cara? Tá muito tempo. Só que eles estão tentando telco também, né? Telecom e energia. Também energia. E eu ouvi que, assim, de algumas pesquisas recentes, que não tá rodando tão... Assim, não tá entregando o resultado esperado. Nem a fase 1. Nem a fase 1, exatamente. E aí tem vários problemas. Eu conversei há um tempo atrás até com uma ex-diretora de uma associação global, né, de Open Finance, que ela está lidando com esses projetos, né, de construir essas infraestruturas junto com governos. Sim. E ela me contou que o problema, primeiro, é grupos de interesse, que é o clássico. Claro. Né? Então, é aquela ideia do monopólio, o cara não quer perder parte do bolo, né? E o segundo é um problema tecnológico de padronização de dados, que é onde todo mundo começa a falhar. Né, que é o quê? Você juntar uma tecnologia legada com uma tecnologia nova. Sim. Né? Uma fintech falar, uma startup, né? Falar sobre compartilhamento de dados é uma coisa. Uma empresa centenária falar sobre isso é outra totalmente diferente. Né? Então a gente tem esses milestones, digamos assim, né? esses marcos diferentes em países por conta dessas questões locais, né? De grupos de interesses e de tecnologia mesmo. Né?